Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Eu negociaria, tá? Eu acho que é um jogador que não vai fazer bem ao clube ele estar aqui. Fabrício Bruno, eu tenho um problema com o Fabrício Bruno, não é técnico, tá? Eu acho ele o melhor reserva do futebol brasileiro. O reserva imediato, para mim, é o melhor do futebol brasileiro. Ele não era o melhor zagueiro como titular, mas ele é. Rodrigo, Vitor Reis. Vitor Reis é muito bom, eu prefiro o Fabrício Bruno. Entendeu? Quem é o reserva do Corinthians? O Corinthians é o Gustavo Henrique. Acho o Fabrício Bruno melhor. No Fluminense é o Manuel, eu acho melhor. Eu acho que essa tua análise de comparação vai até de encontro com o fato de que o Fabrício Bruno seria titular em grande parte dos times brasileiros. Ele seria. Só que assim, eu acho que o Fabrício Bruno ele tem um problema muito... Ele tem um problema que é o seguinte, é um zagueiro que só foi despontar com 28 anos de idade, velho. Só foi despontar com 28 anos de idade. Ou seja, cá entre nós, ele é um zagueiro que navega entre o normal, mediano para bom. Não é acima disso, cara. Só que nas frases dele, ele parece que ele é um cara acima da média. Talvez aquela convocação tenha feito isso com ele. Mas ele já era assim. Ele já era assim. Tá? Não, eu sou o zagueiro mais rápido. O Felipe Luiz tem que conversar comigo para me barrar. Reza a lenda que, não, o Cruzeiro, o Fernando Diniz ligou para ele e garantiu que ele vai ser titular. Cara, que merda de jogador é esse que precisa de uma garantia que ele vai ser titular? Por que ele não fica no Flamengo, come a bola e tenta buscar? Que coisa é essa, velho? Não, alguém tem que garantir que eu tenho que ser titular. Cara, trabalha. Vai pra batalha, irmão. Tenta ganhar a vaga. Só que eu acho que é um cara que ele vai ficar com um bico do caramba no banco de reservas. Eu acho que isso tem que começar a ser cortado no Flamengo. Por outro lado, quem é contra essa proposta de aceitar essa proposta do Cruzeiro também vai de encontro com a proposta do West Ham. A proposta do West Ham era melhor a proposta pro Flamengo, pro Fabrício Bruno, e ele não aceitou. Ou seja, teoricamente, ele fudeu o Flamengo. Só que, irmão, a mesma coisa vale pro Pulgar. Eu acho que, mano, tem hora que o jogador começa com essa conversinha. Eu quero ir pra Europa. Não, tem que me negociar pra Europa. Não, eu tenho que sair do clube porque eu sou reserva aqui, irmão. Vai embora. Não... Desde que tenha uma proposta condizente, pode ir embora, velho. Particularmente, Cleitinho, eu negociaria. Se puder aumentar um pouquinho mais, mas eu já negociaria. Se oferecer 8 milhões por 70, não é isso? Seria 8 milhões por 70? São 7 por 70 mais 1 milhão de bônus por metas. Então vamos pensar que pode chegar a 8 por 70, ou seja, o valor de mercado do Fabrício Bruno superaria os 10 milhões de euros e estaria mais próximo dos 12 do West Ham, né? Daria 10 milhões e pouco. Cara, eu negociaria, velho. Acho que é um jogador que não quer estar aqui. Para mim, não... É um jogador que teve bons momentos no Flamengo, honrou, obrigado, ganhou também para isso. Mas no final das contas, é o que eu falo, irmão. Acho que talvez para marcar o Flamengo você precisa de mais do que simplesmente entrega e jogo. Acho que você precisa de mais algumas coisas. Por exemplo, humildade é uma delas. No final das contas, Fabrício Bruno, muito obrigado. Segue lá no Cruzeiro. Só lembrar o seguinte, Fabrício Bruno ele perde a vaga no Flamengo porque o Léo Ortiz é melhor tecnicamente, mas principalmente na saída de bola. E aí ele vai para um Cruzeiro onde o treinador é o cara que mais exige a saída de bola. Então tem tudo para dar merda. Lembrar que o Fernando Diniz é o mesmo cara que começou a botar Felipe Melo como zagueiro porque o Felipe Melo tinha uma saída de bola do caralho, né? Então, beleza. Eu vou falar uma parada para isso, Cleitinho. Ele nem pensa nisso. Porque na cabeça dele tem uma saída de bola incrível. Ele nem pensa nisso. Mas tá tudo certo. Isso aí já vai ser um problema dele, do Cruzeiro e do Fernando Diniz.
Mas vou ser bem sincero, no final das contas, Cleitinho, a gente fala do Gabigol indo pro Cruzeiro, e ele falou certo, daqui a 10 anos a gente vai lembrar do Gabigol. Daqui a 5 anos, a gente nem lembra mais do Fabrício Bruno, velho. E vou falar, e essas atitudes aí, que bom que a gente não vai lembrar. Eu não tô desmerecendo a passagem do Fabrício Bruno pelo Flamengo, não, tá? Eu não tô desmerecendo, eu acho que foi um jogador útil. Mas eu acho que vai ser um jogador que, no final das contas, a gente nem vai lembrar. A gente vai lembrar como a gente lembra de outros. Aí, como é que foi? Lembro do Trauco no Flamengo, é isso. Eu lembro do Trauco, lembro do... lembra daquele volante, não sei o quê? Qual volante? O Val. A gente vai lembrar desse assim. Como assim? Entendeu? Amém. Entendi. Assim, Bigode, eu só discordo de você na questão do valor que chegou agora e para você negociaria. Sabe por quê, cara? Eu acho que tudo que está acontecendo só beneficia... Tem 3 partes. Tem Flamengo, Fabrício Bruno e Cruzeiro. Nessa negociação, o Flamengo é o único prejudicado, mano. E a partir do momento que o Flamengo é o único prejudicado, para mim não é uma negociação boa. E por que eu tô dizendo isso? Pra que caralhos eu quero 30% do Fabrício Bruno, cara? Me explique. Por que eu quero esse 30% dele, mano? Aí qual é a ideia? Você quer comprar, Cruzeiro? Tem que ser uma proposta melhor. Vou te falar uma proposta que eu aceitaria, Bigode. 8 milhões mais 2 de metas. 9 milhões mais 1 de metas. Já que o Cruzeiro meio que estipulou na cabeça dele que cada 10% do Fabrício Bruno vale 1 milhão, vamos vender o todo, irmão. Pra que eu quero continuar com algum percentual desse cara, mano? Vende 80% por 8 milhões e bota 2 milhões de metas. Acabou, mano. Acabou. Vai valer 10 milha. Fechou. Sabe por que eu tô dizendo isso, Bigode? Porque o Flamengo vai ter 2 trabalhos. O primeiro, vender o Fabrício Bruno por um valor que não tá bom pra gente, nessa negociação que o Vene trouxe, tá? A gente tá vendendo por um valor que eu não considero vantajoso pro Flamengo. E sabe qual é a segunda parte, Bigode? A gente vai ter que ir atrás de um reserva, pô. Porque você já perdeu o Davi Luiz, que eu concordo que tinha que sair. Mas a partir do momento que você tem uma segunda perda técnica, por mais que eu acho que você pode usar o Cleiton, pô, cara, eu acho arriscado você depositar na temporada inteira a confiança em 2 garotos da base, pô. Por mais que eu acho que o Cleiton e o Iago são bons, só que eu acho que é complexo demais você depositar tua confiança inteira em 2 moleques da base. Aí, irmão, tu vai ter que ir atrás de outro. E aí entra a dificuldade de você ter que olhar para o mercado e dar o tiro certeiro, Bigode. Porque, vamos lá, o que 7 milhões vão fazer de diferença para o Flamengo negociar alguém, Bigode? 7 milhões de euros hoje não é nada, mano. Esses 7 milhões viram esses 50 milhões de reais por conta do câmbio, pô. Agora, se você já começa a olhar para alguma... vou negociar e vou envolver o William, igual o Marcelo Stefano mandou aqui. Vou negociar e vou envolver o Caio Jorge. Aí, irmão, já começa a ficar algo que é vantagem para o Flamengo. Nesse momento, essa negociação só é vantagem para o Fabrício Bruno, que vai ser titular, e para o Cruzeiro, que vai ganhar um titular, pô. Porque o Fabrício Bruno hoje chega sendo o melhor zagueiro do Cruzeiro. Então, o Flamengo não pode ser o otário. E você falou disso no último corte. Para mim, o Flamengo está saindo como otário. E por mais que eu queira que o Fabrício Bruno saia, irmão, para mim é otário permanecer com 30% de um cara que não vai ser vendido mais para a Europa, cara. Ele não vai ser vendido mais para a Europa. Por que eu vou querer 30% dele? Quer comprar, Cruzeiro? Eu, Flamengo, topo vender. Mas tem que ser nas condições que são boas para mim, pô. Senão, tu senta essa merda, essa bunda no banco e se contenta. Trabalhe para voltar a ser titular. Caso contrário, irmão, tu vai ficar com a bunda sentada no banco, porque o Flamengo não pode sair como otário nessa história, Bigode. Não pode. E essa negociação, para mim, ainda é uma desvantagem. Mas o Flamengo contratou ele por um valor muito baixo, está revendendo por um valor muito alto. Beleza, irmão. É o antes e depois do que ele se tornou de quando foi contratado. Pablo Mari foi contratado por uma miséria, foi vendido por milhões.
Mas olha a diferença. O cara foi contratado quando ele não era nada. Ele saiu daqui sendo um dos melhores zagueiros do país, pô. E hoje o Fabrício Bruno, querendo ou não, é um dos melhores zagueiros do país, Bigode. E ele mesmo, para se valorizar, não poderia se sujeitar a sair por um valor tão baixo. E o empresário dele deveria saber disso. Então, cara, vamos fazer 8 milhões, 80%, e vocês ainda pegam aí por 100%. Vende a porra toda. 8 milhões por 100%. Mas bota 2 milhões de metas aí no final da história. E aí, irmão, fechou. Cada 10% dele vale 1 milhão e ele vai ser vendido por 10 milhões de euros. Aí tá tudo certo. Eu acho que é vantajoso. Pode não parecer, Bigode, mas hoje seria uma diferença de pelo menos 18 milhões de reais. 18 milhões de reais é dinheiro. Aí você junta com os 51 da cotação dessa venda dele, já sobe aí a venda para 69 milhões de reais. Aí eu já acho que é uma venda justa. E vai ser bom para todo mundo. Entendeu? Então, cara, eu não venderia por menos do que isso, não, cara. Que o Flamengo entenda que não pode ser feito de otário nessa negociação, não. Ah, mas o jogador quer sair. O Wesley também quer sair, Bigode. E ontem o Venez falou que para o Flamengo a ideia é vender o Wesley só depois do meio do ano. Por quê? Porque o Flamengo precisa do Wesley, pô. O Flamengo precisa. É difícil encontrar um outro lateral que faça essa diferença. Então, por enquanto, mesmo por 7 milhões, eu não venderia o Fabrício Bruno, não, Bigode. Não venderia. Também não, você tem um ponto.